Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para poderem acompanhar o meu trabalho, os vídeos que eu vou publicando. E o tema que eu escolhi para hoje é Deus, filosofia e ciência. Tema interessante porque, uma vez que a filosofia, além dos critérios que procura da logicidade, da radicalidade, da racionalidade, da objetividade, da ultimidade, Uh, um dos critérios que procura é a totalidade. Portanto, entrando muitas vezes no campo da discussão metafísica e ontológica acerca do mundo. Portanto, a questão da totalidade, procurar uma explicação total para a existência da vida e radical, a raiz da existência do universo, a raiz da existência da vida, é muito importante e deve ser muito importante, não só para as ciências, mas para a filosofia também. Aliás, essas questões nasceram na filosofia. Começou já entre os pré-socráticos, por exemplo, aquela discussão ontológica, metafísica acerca da vida. E uma das primeiras coisas que eu quero falar, já que eu falei nos critérios de racionalidade da filosofia, antes de começar a entrar no enquadramento do tema do vídeo, é o fanatismo. O fanatismo vai contra os princípios da racionalidade. O que é que quer dizer com isto? E qual é o enquadramento dentro deste tema que eu escolhi falar? Tanto há fanáticos, porque uma pessoa sempre que pensa em espiritualidade de alguma maneira, há pessoas que idealizam, são fanáticos, pessoas doentes, são obcecadas, fanáticas e que estão a fugir da morte ou estão a fugir de alguma coisa. Mas há fanáticos dos dois lados. Tanto há aqueles fanáticos que espiritualistas, qualquer coisa de espiritualidade acreditam e mesmo que a ciência prove o contrário não querem saber e fogem de estudos científicos porque eles contrariam as suas ideias espirituais, então é melhor nem sequer estudar ciência. Como há os cientistas, ou nem sequer são cientistas, os ateístas, pessoas que já negaram completamente a possibilidade da existência da espiritualidade, uma negação absoluta, portanto não pode existir nada que tenha a ver com a espiritualidade. E sempre que aparece alguma coisa espiritual provada cientificamente, fogem dessas provas científicas porque, de alguma maneira, não pode haver espiritualidade a ser provada cientificamente porque uma coisa é ciência, outra coisa é espiritualidade. Portanto, há fanáticos dos dois lados. Tanto do lado daqueles que negam a espiritualidade, como do lado daqueles que procuram a espiritualidade ou vivem de alguma maneira de forma espiritual. Neste caso, que acreditam em Deus, ou num pai criador, ou numa mãe criadora, ou no grande arquiteto do universo, ou todo esse tipo de coisas, e com aqueles argumentos ontológicos, se o universo é um efeito, tem de haver uma causa, e todo esse tipo de coisas. Essas questões filosóficas da existência de Deus, da vida após a morte, ou da existência da alma, ou da supramatéria, ou da existência cósmica do universo, uma pessoa for estudar o universo, as leis do universo, é tudo tão sofisticado, as leis são tão sofisticadas e tão harmoniosas que uma pessoa tem de procurar, uma pessoa é preciso associar uma inteligência a gerar essa sofisticação tão grande das leis do universo. Então, isto são questões filosóficas fundamentais, no meu entender. Eu acho que uma pessoa precisa ter curiosidade, liberdade, independência intelectual. Uma pessoa precisa ter vontade de colocar este tipo de questões em cima da mesa. Quer tenha crenças espirituais, quer não tenha. E é muito importante compreender que estas questões que envolvem a espiritualidade, a possibilidade de existência de Deus, de um pai, de um grande arquiteto do universo, seja o que for, uh, elas não são necessariamente religiosas. Uma pessoa não precisa de entrar no enquadramento desta ou daquela religião para estudar a possibilidade da existência de Deus, ou de um pai criador, ou de um arquiteto do universo, ou de uma arquiteta do universo, sem machismos linguísticos. Uma pessoa não precisa estar associada a uma religião. Porque há pessoas que fogem, e eu compreendo, há religiões que reprimem e oprimem todos os dias afetivamente e sexualmente as pessoas. Portanto, fogem de Deus, ou da ideia de Deus, ou seja o que for, porque fogem da repressão e opressão sexual e afetiva da religião, ou da repressão e opressão que houve, historicamente, das determinadas religiões relativamente ao desenvolvimento científico, relativamente aos cientistas. Agora, mas nós temos que compreender, quando se fala em Deus, na questão da espiritualidade, no sentido geral, que a espiritualidade é o hiperónimo dos hiperónimos, nós não estamos a falar necessariamente de uma religião. Nós estamos a colocar questões e ideias filosóficas em cima da mesa.
E é isso que eu pretendo. Não, que não haja fanatismo nem de um lado, nem de um lado, nem do outro. Que não haja fanatismo. Vamos colocar as coisas em cima da mesa, vamos questionar, vamos pensar e vamos refletir acerca das coisas. Eu acompanho o trabalho de alguns youtubers, não são propriamente, são pessoas que têm o seu trabalho normal, entre aspas, e que também têm um canal no YouTube e falam acerca disso. Que também são escritores, terapeutas, seja o que for, cientistas, físicos, filósofos e filósofas, seja o que for. Eu acompanho o trabalho de várias pessoas e há ideias que eu considerei muito interessantes, tiradas de vários pensadores, vários filósofos e cientistas até, relacionados com a espiritualidade, em que eles procuram a compreensão do universo, do cosmos do universo, a ordem pré-estabelecida do universo e a própria existência da vida. Procuram compreender a existência disso e a realidade que é cósmica, uma ordem, é uma sofisticação tão grande do universo que tentam compreender o que é que poderá estar por trás e que tentam compreender as próprias leis pré-estabelecidas, enquadradas no evolucionismo ou no transformismo de Darwin, de Lamarck, seja o que for. Porque, por exemplo, se uma pessoa for estudar a física e for estudar as leis da termodinâmica, as 4 leis da termodinâmica, e uma pessoa for compreender a vida em si, ela é contra a natura relativamente às leis da termodinâmica. Porque tudo, compreendendo as leis da termodinâmica de uma maneira ou de outra, leis da física, tudo no universo tende para o gasto menor de energia, para a dispersão. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa pegar num copo, e deixar cair ao chão, a probabilidade é transformar-se em cacos. Cacos, átomos e moléculas a dispersarem-se. Agora, a probabilidade de nós pegarmos em cacos, deixarmos cair ao chão os cacos e nascer um copo, estão a compreender? A probabilidade de deixar de ter cacos, deixar cair ao chão e nascer um copo, é a mesma probabilidade da vida. A existência da vida contraria as leis da termodinâmica. Porque é um corpo cada vez mais sofisticado, com tudo tendo para a simplicidade, para a dispersão, para o gasto menor de energia. Um corpo que tem de gastar energia para se manter. E começam com pequenas células, depois começam a evoluir. Isto da teoria evolucionista e transformista, seja o que for. Até se tornar algo cada vez mais complexo, e de repente os animais saem da água e vão para a terra, de repente saem da terra e começam a voar, e uma pessoa vai estudar a estrutura dos pássaros. A complexidade, a sofisticação é tão grande que é difícil aceitar ou compreender como é que o acaso, não haver uma inteligência por trás, que até as próprias leis da termodinâmica contraria, entre aspas, a gerar toda a sofisticação que foi sendo criada. Então houve um cientista, acho que creio eu, indiano, não me lembro, não me ocorre agora o nome, que fala de uma teoria descendente. Porque, por causa destas leis, se uma pessoa for estudar átomos e moléculas, uma pessoa que sempre estuda os físicos, por exemplo, é difícil colocar a partícula da consciência, por exemplo, na existência, na inteligência, por exemplo, na existência biológica. Porque o que as pessoas estudam, os físicos, é a matéria morta. Próton, eletrão, neutrão, todo esse tipo de coisas. Como é que essa organização aparentemente dispersa, aparentemente caótica, de repente começa a tornar-se cada vez mais sofisticada, contrariando as leis, a partir das leis da termodinâmica, de repente sai da água, começa a ficar cada vez mais complexo, de repente sai da água, vai para a terra, e de repente sai da terra e começa a voar. Estes questionamentos, eles acontecem dentro da biologia, não só necessariamente entre filósofos. Então, começa a haver cada vez mais, claro que estes são cientistas muitas vezes associados à espiritualidade, mas basta uma pessoa começar um bocadinho a questionar, uma pessoa começa a compreender de onde é que vem uma complexidade tão grande. Sabem qual é o problema do fanatismo ateísta dentro da ciência? É que nunca se quer colocar a possibilidade da existência de uma inteligência criadora, de uma consciência criadora, algo maior do que nós. Este é o problema do fanatismo. De um lado, nós tínhamos a Inquisição, aquele fanatismo que contrariava todo o desenvolvimento científico,
Os cientistas não poderiam desenvolver nada e pensar algo fora do enquadramento religioso. Do outro lado, nós temos outro fanatismo que nunca quer admitir a possibilidade, mesmo que esteja a ser incongruente nos seus sistemas de crenças, nos seus paradigmas, que nunca quer um fanatismo que nega de tal forma determinadas possibilidades que nunca quer colocar na mesa determinadas questões filosóficas e científicas. Então nós para termos um pensamento racional, entre aspas, equilibrado, nós temos de aprender a ouvir e a estudar ambos lados da história. Estudar várias narrativas de explicação da vida. Porque acontece com muita frequência que se cria um conservadorismo intelectual e não se abre espaço, cria-se apegos e bloqueios intelectuais, também na ciência, entre intelectuais, académicos, científicos, cientistas, que não dão espaço para colocar determinadas questões, colocar determinadas ideias, porque se foge de todo determinadas possibilidades. Mas elas têm de ser colocadas em cima da mesa. Porque se uma pessoa for a estudar, e isto é um discurso que acontece entre biólogos e não só, o universo é tão complexo, é tão sofisticado, as leis são tão complexas e sofisticadas, que imaginar que tudo surgiu pelo acaso chega a ser ridículo. Mas mais ridículo é a fuga de determinadas possibilidades, a fuga de colocar possibilidades em cima da mesa para discutir, para refletir acerca das coisas, para desconstruir as coisas. Isto é que chega a ser ridículo. A fuga, o conservadorismo intelectual, o fanatismo por parte de determinados intelectuais, cientistas, que fogem de determinadas possibilidades e que fogem de determinadas realidades é muito grande. Então, nós para termos um pensamento equilibrado, nós temos de aprender a colocar em causa as coisas, colocar na mesa, questionar. E perceber que acreditar na possibilidade de existência de Deus, ou de um Pai Criador, ou de um arquiteto do universo, ou arquiteta, seja o que for, sem machismo linguísticos, não é assim tão irracional. Eu acho que irracional é ser fanático ao ponto de fugir das questões. E de não colocar em causa, não questionar. Não colocar em cima da mesa e refletir acerca das coisas. Então eu achei muito interessante. Eu gostaria de me lembrar do nome. Eu achei muito interessante. Eu acho muito interessante. Eu gosto de ver coisas diferentes. Eu gosto de procurar coisas diferentes. Eu tenho esta curiosidade intelectual. Eu gosto de estudar coisas novas, diferentes. Por isso é que eu às vezes abro a boca e estou um bocado estranho a falar. Porque eu falo de coisas que muitas vezes as pessoas fogem. Porque as pessoas muitas vezes só estão habituadas a lidar com aquilo que aprendem nos sistemas de ensino. Parece que tudo que foge dos sistemas de ensino é estranho, é insólito, é inusitado, é de malucos. As pessoas tornam-se escravas daquilo que é escolhido por determinadas autoridades, relativamente àquilo que deve ser ensinado nos sistemas de ensino. As pessoas tornam-se escravas disso. E sair dessa zona de conforto, daquilo que é ensinado nos sistemas de ensino, não é fácil para os mais corajosos, para os mais rebeldes, que ousam pensar fora da caixa. Da caixa que é determinada pelos sistemas de ensino, que são determinados por determinadas autoridades que escolhem aquilo que deve ou não deve ser dado. Que vale o que vale. Sem querer tirar a mérito a quem tem mérito. Portanto, nós temos de pensar acerca das coisas. Nós queremos incentivar a nós mesmos a liberdade, curiosidade e independência intelectuais, nós não podemos ser fanáticos. E ora fugir por um lado, ora fugir pelo outro. Essas questões filosóficas, espirituais, elas são fundamentais, no meu entender. Nós devemos colocar na mesa estas questões existencialistas. Devemos colocar na mesa, estudar o universo, o cosmos do universo. E temos que compreender. Há pessoas que estão revoltadas com determinadas religiões. E eu compreendo. Às vezes há uma interpretação muito errada, muito longe da filosofia crística. As pessoas não conseguem imaginar que Jesus Cristo era um rebelde, ele era um anárquico quase contra o poder político e religioso na altura. E toda uma repressão sexual efetiva que foi colocada por parte das religiões não foi necessariamente colocada por ele. É preciso ter a noção de uma data de distorções que foram criadas ao longo do tempo. Mas é preciso ter a noção. Uma pessoa não tem de estar associada a uma religião. É preciso usar a inteligência que se tem. Uma pessoa não tem de estar associada a uma religião para pensar a questão de Deus. Para pensar a questão de, seja qual for o nome que uma pessoa queira dar, o pai do universo, a mãe do universo, o grande arquiteto, o grande designer do universo, seja o que for, o grande engenheiro ou a grande engenheira do universo, sem machismo linguísticos. Uma pessoa não tem de estar associada a determinadas religiões. Uma pessoa pode ter simplesmente curiosidade intelectual para colocar as coisas na mesa, para questionar. Conseguiram compreender?
Então, esta teoria descendente, procurem acerca disso, a teoria descendente em termos evolucionistas, em que a consciência humana, a evolução da consciência humana não parte necessariamente de elementos mais simples para se tornarem cada vez mais complexos através de uma evolução biológica toda, totalmente ao acaso, mas parte de uma interferência independente da matéria, inteligente, uma consciência superior, entre aspas, que foi realizando e contrariando, entre aspas, as leis da termodinâmica e que a evolução foi criada a partir de uma independência da própria matéria. Estão a compreender? Porque a evolução, por exemplo, a saída de um animal da Terra para começar a voar, ela é tão complexa, basta ver o ser humano a criar os aviões. A complexidade, a dificuldade que foi por um avião a andar, e não tem nada a ver com a sofisticação, é com a elegância de um pássaro a voar. Como é que estas coisas todas aconteceram? Os pássaros começarem a voar, ou os animais saírem da terra e começarem a voar. Como é que isso tudo aconteceu por obra do acaso? Sem haver uma inteligência, a interferência de uma inteligência. Então, esta teoria descendente parte do pressuposto que há uma inteligência, uma consciência independente da matéria, que vai provocando a evolução biológica na matéria. Essa inteligência ou consciência, seja qual for o nome que uma pessoa queira dar. Para que não seja, para não se acreditar no absurdo, entre aspas, poder-se-á colocar em causa como se fosse absurdo, que é todas as evoluções do universo, toda a sofisticação do universo. Sofisticação, o homem ainda não descobriu nada. Das leis do universo, ser tudo obra do acaso. Claro, depois são colocadas outras questões no meio. Mas então se Deus existir, se essa consciência superior existir, se essa inteligência superior existir, então uma pessoa tem de admitir que o mal existe e que Deus é mau, porque se o mal existe e o sofrimento existe, porque se ele é omnipotente e ele é causa desse sofrimento, vamos ter de colocar determinadas questões em causa. Vamos ter de questioná-las. Mas é para isso que serve o pensamento crítico, o pensamento racional, é que uma pessoa não é fanática ao ponto de fugir das questões. Uma pessoa coloca em causa, uma pessoa questiona. Uma pessoa estuda, uma pessoa questiona, uma pessoa não foge das questões. Daí é que eu falo dos... E é por causa disso, e não só que eu falo dos princípios fundamentais da hermenêutica. Há o princípio compreensível, que uma pessoa procura verdadeiramente compreender algo. O princípio da fuga, em que uma pessoa foge das coisas, uma pessoa nem sequer quer estudar e compreender, nem conhecer. E o princípio negativo. Uma pessoa até se relaciona com elas, mas sempre com falácias de espantalho, sempre deturpando os argumentos para tornar mais facilmente refutável. Então há estes três princípios fundamentais da hermenêutica. Não são os únicos, mas são princípios fundamentais. E o que acontece com muita frequência dentro dos fanáticos, os fanáticos são quais? São aqueles que fogem de um assunto que já têm muita certeza acerca dele, ou aqueles que denigrem, aqueles que criam falácias de espantalho, que deturpam os argumentos daquilo que pode ser contra ou demonstrar incongruências das suas crenças, para tornar mais facilmente refutável. E tudo isto vai contra aquilo que se poderá chamar de pensamento racional. E depois também há os princípios fundamentais da lógica que eu criei, que também servem para uma pessoa ter mais humildade sempre que entra em contacto com uma outra teoria, com um novo paradigma, uma nova forma de pensar, que é os princípios fundamentais da lógica, a diversidade elementar, a congruência correlativa e a sustentação pela totalidade. É que uma pessoa tem de admitir a possibilidade de existência de uma lógica que poderá ainda não ter compreendido. Porquê é que eu falo nisto aqui? Vamos imaginar que esta teoria descendente, que eu acabei de falar, em que a evolução biológica ela parte de uma independência, de uma criação de uma inteligência, de uma consciência independente da matéria, por exemplo, porque é tudo muito sofisticado demais não pode acontecer por ordem do acaso, por exemplo. Vamos imaginar que agora estou a falar nesta teoria descendente. Nós podemos reagir de três formas a esta ideia que eu estou a colocar em cima da mesa. Podemos procurar compreender, que é, no meu entender, o mais racional, entre aspas. Uma pessoa pode fugir daquilo que eu estou a dizer. Esta teoria descendente, não faz sentido nenhum, é ridículo, não sei o quê, é absurdo, e nem sequer se vai estudar a teoria e tentar compreender. Ou também pode ter o princípio o princípio da fuga, uma pessoa foge e não quer compreender, ou o princípio da denigração, o princípio denigrativo em que uma pessoa cria um espantalho, deturpa os argumentos que eu posso estar a dizer para tornar mais facilmente refutável. Mas vamos imaginar esta teoria que eu estou a falar agora, que eu também não sei tudo acerca dela, eu vou estudando as coisas e não há tempo para tudo, eu vou estudando simplesmente. Vamos imaginar que é uma logicidade, está aqui uma proposta de verdade, uma possibilidade lógica.
Logicidade é isso. Além de ser realidade lógica, é uma possibilidade lógica também, a prioristicamente, para dar dignidade ontológica, para dar o benefício da dúvida, aceitamos como uma possibilidade lógica. Algo para ser lógico precisa de... Para existir uma logicidade, uma realidade lógica, precisa de 3 princípios fundamentais dessa realização. Primeiro, diversidade elementar, precisa de diversos elementos, que são os diversos conhecimentos, ideias e crenças correlacionadas e provas científicas, seja o que for. Diversidade elementar. Depois, a congruência correlativa. Esses elementos, para ter lógica, eles precisam de estar em correlação e de ser congruentes na correlação. E a sustentação pela totalidade. A totalidade desta proposta de verdade, claro que isto às vezes é utópico, que é, por exemplo, esta teoria descendente relativamente a uma visão do desenvolvimento biológico, da evolução biológica, a possibilidade é a sustentação pela totalidade. Portanto, eu, antes de considerar que algo tem lógica ou não tem lógica, eu devo procurar conhecer a totalidade dos elementos de uma determinada logicidade, de uma determinada proposta de verdade ou proposta de verdade lógica. Portanto, então, a partir deste momento, como eu tenho de admitir a mim mesmo a possibilidade de não saber tudo acerca de uma determinada teoria, se eu não posso saber tudo, eu não estou em condições para considerar que tem lógica ou que não tem lógica, antes de procurar conhecer minimamente tudo. Isso obriga-me a ter um bocado mais de calma a estudar as coisas. Obriga-me a admitir a minha própria ignorância para estudar as teorias, as novas teorias, as diferentes teorias, as outras propostas de verdade e de realidade que são apresentadas dentro de mim. E claro que compreenderam porque é que eu liguei para o título Deus, Filosofia e Ciência. Porque está tudo correlacionado. Sabem que um dos grandes problemas dos campos académicos é que, ou da organização dos sistemas de ensino académico, é que muitas vezes os diferentes polos não estão correlacionados. Não há correlação muitas vezes entre ciências. Eu vejo com mais frequência, por exemplo, filósofos ou pessoas ligadas à filosofia com curiosidade intelectual relativamente à ciência do que pessoas ligadas à ciência com curiosidade intelectual relativamente à filosofia. Eu acho que para ambas se desenvolverem bem, para se tornar mais saudável possível, mais produtivo, construtivo e positivo possível, as diversas ciências, diversas áreas da vida precisam de aprender, precisam de começar a correlacionar-se mais e não estar tão separadas. Depois ficam paradas no tempo. Que é o que acontece com muita frequência. Porque às vezes é importante estudar o lado psicológico e filosófico de um cientista para perceber de que forma é que ele poderá estar bloqueado em termos intelectuais e porque é que a ciência muitas vezes não avança. Porque às vezes as pessoas estão obcecadas com falsas soluções. Às vezes as pessoas simplesmente não estão a colocar determinadas questões porque há um conservadorismo intelectual dentro da psique do cientista que não está a ser colocado em causa. Por exemplo, porque é que inicialmente, e claro que Albert Einstein era um físico teórico, a física experimental é que pode provar as teorias dos físicos teóricos de uma maneira ou de outra, porque é que ele foi tão rejeitado inicialmente? Principalmente por parte sem julgamento nem moralismo, por parte dos académicos apegados, ou dos cientistas apegados à figura, ao ídolo Isaac Newton. Porque havia apego, porque havia conservadorismo intelectual. Porque havia de tal forma apego aos conceitos e à figura de Isaac Newton que não estava minimamente aberto para tentar compreender uma teoria que destornou completamente a figura de Isaac Newton, por exemplo. Então, a inteligência por si só de um académico ou de um intelectual não o liberta da escravidão, do apego e dos bloqueios intelectuais. É preciso refletir acerca disto. Portanto, há muitas vezes este bloqueio intelectual, este apego intelectual, são muitas vezes a origem dos fanatismos. Que já que eu estou a falar de espiritualidade, acontecem dos dois lados, aquilo que eu falei inicialmente. Tanto há aqueles fanáticos, relativamente à espiritualidade, que tudo o que é espiritualidade, eles quase que acreditam rapidamente, mesmo que a ciência prove o contrário, muitas vezes de mil e uma maneiras. Tanto há esses fanáticos que fogem da ciência, como há os fanáticos dentro do enquadramento da ciência, que sempre que alguma coisa é provada cientificamente e está associada à espiritualidade, não pode estar provado cientificamente porque está associada à espiritualidade. Isto é um raciocínio falacioso. Aquilo que está aprovado cientificamente, está aprovado cientificamente, de uma maneira ou de outra. Claro, depois é preciso tentar compreender de que forma é que é sustentável a prova científica. Mas não deixa de estar aprovado só porque está associado à espiritualidade. Então há uma enorme fuga da espiritualidade, ou da possibilidade, ou de colocar a questão de Deus,
ou do pai criador, ou da mãe criadora, ou seja o que for, do grande arquiteto do universo, ou pensar o universo como cósmico, há uma enorme dificuldade disso, porque há um enorme conservadorismo intelectual, porque há fanatismo. Simplesmente porque há fanatismo entre académicos. O ateísmo fanático dá nisto. As pessoas já nem sequer colocam questões filosóficas. Então, o grande objetivo deste vídeo não é ser julgador nem moralista, é pôr a pensar acerca das coisas. Temos de refletir acerca das coisas. Colocar as coisas na mesa e refletir acerca delas. Eu não faço aqui apologia de nenhuma religião, nem sequer tenho nenhuma religião. Tenho mais simpatia até pelas filosofias orientais do que pelas religiões ocidentais. Mas acho que é importante termos curiosidade intelectual. Estudarmos as coisas. Deixarmos de ser fanáticos tanto por um lado como por outro. Portanto, essas questões filosóficas, a questão de Deus é uma questão filosófica, assim, no meu entender. Uma questão filosófica fundamental. Que não deve caber apenas à teologia ou à religião, no sentido geral. Deve caber à consciência humana, no sentido geral. A todas as pessoas devem ter questões existenciais. E estudar ciência, estudar filosofia. Porque senão as pessoas ficam bloqueadas, paradas no tempo, não lidam com assuntos novos, com ideias novas e diferentes. E sair da zona de conforto intelectual. É preciso aprender a sair da zona de conforto intelectual. E procurar compreender o sentido do universo. E colocar em causa, colocar hipóteses, colocar possibilidades, não as fechar. Não ser fanático ao ponto de fechar a possibilidades. Que é o que eu vejo com muita frequência. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se gostarem deste vídeo, partilhem, deem a conhecer outras pessoas. É muito importante para fazer crescer o canal e para dar sustentabilidade ao canal e para criar condições, possibilidade para o seu crescimento. Portanto, cumprimentos filosóficos.